Bem-vindo à nossa aula sobre arrays em Java. Em Java, os arrays são objetos, isto é, você faz referência a um array, você não armazena os valores diretamente em uma variável. Quando você declara uma variável do tipo array, o que nós temos é um esquema parecido com esse aqui. A sua variável declarada como array, ela guarda uma referência para o seu objeto array. Então, neste caso, para você chegar até os elementos de um array, você precisará da sua variável do tipo referência para o objeto array. Essa aqui seria a ilustração do meu objeto array. Os arrays têm que ter um tipo definido. Então, sempre que eu declarar um array, eu precisarei definir o tipo. E além disso, para instanciar o array, isto é, criar o objeto array, eu vou ter que dar um tamanho para ele. E esse tamanho será o mesmo enquanto eu estiver usando o array. O que eu quero dizer com isso é que o tamanho de um array em Java não é variável, mas fixo enquanto esse objeto existir. Para exemplificar no código, primeiramente vamos ver a sintaxe de declaração e de criação dos objetos array. A sintaxe é a seguinte: para declarar uma variável do tipo array, você coloca o tipo, colado com um par de colchetes, e o nome da sua variável do tipo array. Para instanciar o seu objeto array, isto é, criar o array em si, você declara a seguinte instrução: o nome da sua variável do tipo array igual a new, o tipo do seu array, e entre colchetes o tamanho dele. Esse tamanho vai ser fixo, depois de definido ele não se altera. Para obter o comprimento de um array, que é algo importante quando se faz iterações pelo array, basta digitar o nome da sua variável do tipo array, operador ponto e length. Length é uma variável final que existe nos objetos array que guarda o comprimento do array. Então, mais uma vez aqui, quando você declara sua variável do tipo array, você tem apenas uma referência para objetos do tipo array, de algum tipo. Você não tem ainda um array para usar. Para que exista o array e você possa utilizá-lo, você tem que realizar a instanciação do seu array, new, tipo do seu array e tamanho. Aí sim nós estaríamos nesse cenário aqui, em que a minha variável agora está referenciando um objeto array. E um objeto array é uma coleção de variáveis de um mesmo tipo. Todas as variáveis no array terão o mesmo tipo. Então, se eu declarar um array de inteiros, cada posição no meu array é uma variável do tipo inteiro. Vamos ver no exemplo de código. O meu primeiro exemplo é bastante básico. Declara um array com dois elementos inteiros. Esse array se chama V1. Ele é do tipo array de inteiros. E essa expressão aqui já inicializa o array. Só é válido usá-la quando você está declarando a variável. Eu quero dizer que se eu declaro algo do tipo int meu outro array, depois tento criá-lo da mesma forma que eu fiz acima, não será uma ação válida. Ou seja, é uma forma especial de se inicializar arrays, mas que só é válida na mesma instrução de declaração da variável do tipo array. Na linha de baixo, eu imprimo esse array. Então, esse array aqui deste exemplo, ele é ilustrado por esse esquema aqui. V1 é uma variável de referência para o objeto array. Por meio dela, eu chego ao objeto array. Para selecionar cada uma das variáveis do meu array, basta especificar o nome da sua referência com colchetes para indicar o índice,
que vai te levar a uma das variáveis no seu array. V1 índice 0, V1 índice 1. Em V1 índice 0 eu tenho o valor 2 armazenado. Em V1 índice 1 eu tenho o valor menos 10 armazenado. V1.length me dá o comprimento do array, que nesse caso é 2. Eu fiz uma impressão dos valores numa única instrução println, dado que é um array pequeno. Eu coloquei então uma string concatenada com outros elementos, entre os quais estão os valores que eu armazenei naquele array, o 2 e o menos 10. O outro exemplo é parecido com o anterior. Entretanto, esse array tem 5 valores do tipo int. E eles foram armazenados em um array do tipo char. O tipo char em Java é representado como inteiros. Portanto, não há problema em criar um array de caracteres ou uma variável caractere e guardar nela um inteiro. O que ocorrerá é que na hora de manipular ou de imprimir esses valores caracteres, serão impressos, por exemplo, caracteres. Então, neste caso, se eu percorrer esse array para imprimir os valores dele, eu imprimirei, na verdade, caracteres. E nesse caso aqui, por acaso, esses números serão equivalentes às letras do meu nome. B maiúsculo, R minúsculo, U minúsculo, N minúsculo e O minúsculo. Então, nessa instrução de repetição aqui, na qual eu faço a impressão de cada elemento no meu array V2, serão impressas as letras B, R, U, N, O. Vamos ver. Bruno. Em seguida eu pulo uma linha e vou para um outro exemplo de arrays. Mais uma vez um array de caracteres, e esse tem tamanho 26. O que eu fiz nesse caso foi criar um array com os códigos 97, 98, 99, 100 até 122, que quando convertidos para um caractere, são as letras minúsculas do alfabeto. Por acaso, elas estão em ordem crescente e os códigos são consecutivos no padrão ASCII. Essas duas tabelas aqui ilustram os dois primeiros arrays que eu utilizei de caracteres. Aqui o array com o meu nome, em que cada código tem a equivalência da letra, e aqui as letras do alfabeto na ordem alfabética. O A é o 97, o A minúsculo, e até o 122 eu tenho a letra Z. Então o que esse código faz é, declara uma variável do tipo array de caracteres, instancia um array de caracteres de tamanho 26, armazena a referência gerada pela instanciação nessa variável do tipo array para caracteres, e em seguida percorre o array de caracteres num loop com uma variável auxiliar I, que varia de 0 até o comprimento do array menos 1, e então acrescenta em cada posição do array o caractere de código I mais 97. Aqui eu fiz uma conversão, isso aqui é chamado cast, que é quando você usa um tipo, entre parênteses, seguido de algum valor, que no caso é o resultado da expressão que está somando o I com 97. O I varia de 0 até 25, e ele vai fazer 0 mais 97, 1 mais 97, 2 mais 97, gerando assim todas as letras minúsculas. E é o que foi impresso aqui a seguir, quando eu dou println letras índice I. Cada letra no array é impressa em uma linha, com a instrução println. E então tivemos aí a impressão das letras do alfabeto. Nosso próximo exemplo é com um array de tipo de referência. Char, int, double, entre outros, são tipos primitivos. E assim, nos meus arrays de tipos primitivos,
cada variável armazena um valor de um tipo primitivo. Mas e se eu declarar a minha variável de array e instanciar o meu array com um tipo de referência? Como é que isso funciona? Vamos pegar aqui um novo exemplo de arrays, no qual eu utilizarei a classe pessoa para ilustrar esse array de tipos de referência. A minha classe pessoa tem uma variável de instância chamada nome do tipo string, um construtor e um getter para o nome. O meu código aqui declara um array do tipo pessoa e ele estará sendo referido por uma variável chamada pessoas. Para este caso, eu caio nesse outro esquema aqui. Pessoas é uma variável de referência para um objeto do tipo array de variáveis do tipo pessoa. A minha variável pessoa, ela é capaz de armazenar uma referência para um array, mas nesse trecho da instrução eu apenas declarei a variável, eu só tenho isso aqui, somente a variável, eu ainda não tenho o objeto array. No entanto, eu utilizo a mesma linha para instanciar um array de pessoas com 3 elementos e jogo a referência gerada na minha variável pessoas. Com isso, esse esquema gráfico aqui segue exatamente a noção apresentada nesse código, em que eu declaro a variável do tipo array de pessoa, chamada pessoas, instancio e referencio nela esse objeto do tipo array de pessoa. Esse objeto foi instanciado com 3 posições, portanto eu terei nele 3 variáveis do tipo referência para objetos do tipo pessoa. De início, eu não tenho nenhum objeto pessoa ainda sendo referenciado nesse array. Eu tenho a variável pessoa, que referencia um objeto do tipo array de pessoas. Mas cada posição do meu array, todas elas do tipo pessoa, referência para objeto do tipo pessoa, ainda não referencia um objeto pessoa, porque eu não criei ainda nessa linha aqui, na linha 14, nenhum objeto pessoa. No entanto, a partir da linha 15 eu começo a criar as instâncias do tipo pessoa. A primeira instância criada, que recebe o valor de nome Bruno, é armazenada na primeira variável do array do tipo pessoa. Essa variável do tipo pessoa, eu acesso ela por pessoas índice 0, que é essa primeira referência para objetos do tipo pessoa aqui que está no meu array. Nela, então, eu coloquei uma referência para um objeto cujo valor do nome é Bruno. Em seguida, na posição de índice 1, eu também armazeno uma referência para uma instância da classe pessoa que eu acabo de criar com essa expressão aqui. E ela tem o valor da variável de instância nome como Clovenildo. No entanto, eu parei por aí. E então, o meu array de pessoa, que tem 3 posições, fica com a posição de índice 2 com uma referência nula, porque eu não instanciei um objeto e coloquei lá. Portanto, na posição de índice 2, eu ainda tenho uma referência nula. E eu tomei o cuidado de evitar tentar fazer alguma coisa com aquela variável da posição 3, por ela estar com uma referência nula. E foi o que ocorreu na sequência do código. Eu fiz um while que verifica o seguinte: enquanto eu não estiver avaliando uma posição cuja referência vale null e o i estiver menor que o comprimento do meu array, eu imprimo o nome da pessoa daquela posição. Isto é, eu estou enviando mensagem para o objeto da classe pessoa que tem uma referência na posição i do array, que é a mensagem getNome. Em seguida, eu incremento o valor da variável de controle i. Então, para este array aqui, ele imprimiria o que tem na posição 0, que é Bruno,
o i está menor do que o comprimento, que é 3. O i passa para 1, imprime Clovenildo. 1 passa para 2, que continua menor do que 3. Porém, pessoas índice 2 é uma referência nula. Verifiquem. Pessoas índice i é diferente de null. Não. Na posição 2, o que eu tenho armazenado é uma referência valendo null. No caso de arrays de uma dimensão, para obter o tamanho do array, basta indicar o nome da variável de referência para o array, operador ponto e length. E isso não depende se o array é de tipo primitivo ou de referência. O que importa aqui é o array ter apenas uma dimensão. Nosso próximo exemplo ilustrará o uso de arrays para a criação de matrizes. Para isso, vamos observar o seguinte esquema. Uma matriz em Java é um array que cada posição do array armazena uma referência para um array. Isto é, uma matriz em Java é um array de array. A ideia é a mesma. Eu tenho que declarar uma variável do tipo array. E aí eu indico duas dimensões em vez de uma. No nosso código, fizemos isso com a variável matriz para o primeiro exemplo. Matriz é um array de array. Portanto, ela é capaz de referenciar um array em que cada posição dele eu tenho uma referência para um outro array. Para a variável matriz, eu tenho um array de inteiros. E ele terá dimensão 3 por 3. Eu tenho então esse esquema aqui. A variável matriz, e aqui ela já foi instanciada, com as duas dimensões tendo sido criadas. É uma facilidade que nós temos para instanciar um array de duas dimensões conhecidas. Logo, o meu esquema representa o código que nós temos ali no exemplo. A variável matriz me leva a um array de 3 elementos, ou seja, 3 linhas, ou depende da sua interpretação, em que cada posição eu terei um array de inteiros. Portanto, quando eu falo da minha variável matriz, eu estou falando deste array aqui, um array de arrays. No entanto, como é um array de array, para eu chegar aos valores que estão na minha matriz, ou seja, no meu array de duas dimensões, eu preciso chegar até um desses arrays e, quando eu estiver em um deles, ou aqui, eu tenho que selecionar então uma das posições desse array. Aí sim eu estarei acessando um valor inteiro, que é o caso da minha matriz, variável matriz. Aqui dentro eu terei um inteiro, aqui outro inteiro, aqui outro inteiro, e a mesma coisa vale para as outras posições do meu array. Então, por exemplo, se eu quiser chegar até esse elemento aqui, eu sei que ele é o meu primeiro array da minha variável matriz, que é um array de arrays. Portanto, eu seleciono ele com matriz índice 0. Me dá esse array inteiro aqui. Mas eu quero a segunda posição, que é o índice 1. Então, no lugar dessa interrogação aqui, para acessar esse valor, eu tenho que fornecer matriz índice 0, índice 1. Um aspecto interessante é que se eu precisar substituir uma linha do meu array, eu posso fazer isso. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma variável C, uma outra variável aqui,
chamada C, que é do tipo array de inteiros com tamanho 3. Eu poderia, por exemplo, trocar essa linha inteira por esse array que está na variável C, como se eu estivesse substituindo completamente uma linha da minha matriz. Para fazer essa troca, basta especificar a seguinte instrução: matriz índice 1 igual a C. Essa instrução encerra essa referência, fazendo com que este array fique sem referências no momento. E faz uma cópia da referência que está na variável C na posição de índice 1 do meu array chamado matriz. Matriz índice 1 está agora referenciando o mesmo array que a variável C. Ou seja, substituir a linha que tinha aqui por esse outro array. E junto vem os valores que estiverem armazenados nesse array. O que acontecerá com essa linha do array original? Se não houver mais referências para ela, no código em execução, o coletor de lixo poderá desalocar, liberar a memória dessa instância de array. Vamos agora para um exemplo um pouco mais elaborado. Como em Java as matrizes são arrays de arrays, isso significa que eu posso ter matrizes personalizadas em termos de dimensões de cada linha dessas matrizes. Para exemplificar a representação de matrizes esparsas em Java, vamos pegar o exemplo do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é um triângulo numérico infinito, em que o número de colunas vai coincidir com o número da linha. Por exemplo, aqui na primeira linha eu tenho uma coluna, na segunda eu tenho 2 colunas, na terceira linha eu tenho 3 colunas, e a formação dos elementos se dá da seguinte maneira: todos os elementos na primeira coluna são 1, e aqueles da diagonal principal, isto é, a linha coincide com o número da coluna, também são 1. Os demais elementos podem ser obtidos da seguinte forma. Por exemplo, vamos pegar o 15 aqui. Ele está na 7ª linha. Ele vai ser igual à soma dos elementos da linha anterior, que tem a coluna igual à coluna dele menos 1, com o elemento da linha anterior que tem a sua mesma coluna. Então vamos criar o código para gerar esse triângulo em Java, sem representar as colunas que não armazenam valores. Para isso, basta eu criar uma matriz que na primeira linha eu tenho apenas uma coluna, na segunda linha 2 colunas, na terceira linha 3 colunas, e assim por diante, até o número de linhas que você precisar. Isto é, dependendo de quantas linhas do seu triângulo de Pascal você tiver que criar, você só vai alocar o espaço realmente necessário para armazenar os valores desse triângulo de Pascal. E como a gente pode fazer isso? Vamos ao código então. Para gerar um triângulo de Pascal, eu declarei um vetor de 2 dimensões, ou seja, uma matriz, e instanciei apenas a primeira dimensão. Então, recorrendo ao meu esquema aqui, eu, naquela instrução, criei apenas esse vetor aqui, que é o meu vetor de vetores. É um vetor de inteiros. Porém, de início, eu instanciei apenas o vetor que indexará minhas linhas e guardei isso numa variável chamada triângulo Pascal. Em seguida, eu faço um loop, um laço, para que eu gere os demais elementos e, consequentemente, cada array que ficará em uma das linhas. Isto é,
Agora eu preciso gerar a primeira linha, que tem uma coluna. Em seguida eu vou gerar a segunda linha, que tem 2 colunas. E assim por diante até eu alcançar o número de linhas que eu criei para o meu triângulo. O número de linhas vem da variável linhas, que é uma variável declarada como inteira final. E aqui eu atribuí 7 a ela, quer dizer, eu vou gerar 7 linhas do meu triângulo do Pascal. Para gerar as 7 linhas eu faço então um loop com uma variável i, que vai variar de 0 até o comprimento do meu array menos 1. Isto é, vai passar por cada linha do meu triângulo de Pascal. Fazendo o que? Primeira coisa é instanciar um array e armazená-lo na linha que eu estou. Isto é, eu crio um array de acordo com as dimensões da linha corrente e armazeno na linha corrente esse array. Portanto, na primeira linha, que é o triângulo Pascal índice 0, essa variável, que é triângulo Pascal índice 0, receberá a seguinte instanciação: new int, ou seja, estou criando um array de inteiro de dimensão i mais 1, que é 0 mais 1, ou seja, de dimensão 1. E esse array criado vai parar na posição i, que é 0. Ou seja, eu crio um array de uma posição e esse objeto array eu guardo a referência para ele na linha 0, de índice 0 da minha matriz, que é a primeira posição deste array aqui. Em seguida eu já coloco na posição i valendo 0 e j valendo 0 o valor 1. Quando o i passar para 2, para 3, para 4, para 5, para 1, que eu esqueci de comentar, com coluna 0, eu estou preenchendo essa primeira coluna. Então, o i variando de 1 até o número de linhas que eu pedi para criar o meu triângulo de Pascal, o j está fixo aqui em 0, olha, dentro desse primeiro passo do loop, eu estou armazenando 1. 1, 1, 1, 1. Para cada iteração do i, eu vou guardar primeiramente 1 na coluna 0 da minha matriz. Isso após criar o vetor daquela linha, que vai me dar as colunas. E parto para os demais elementos que não estão na primeira coluna. No caso, a regra então é a seguinte: para cada elemento que não for da primeira coluna, eu verifico o índice de linha é igual ao índice de coluna, porque se for, eu estou na diagonal principal, e assim o elemento vale 1. Se não, eu devo aplicar então a regra de geração dos elementos do triângulo, isto é, um elemento na linha IJ receberá a soma do elemento da linha anterior com o elemento da coluna anterior, mais o elemento da linha anterior de mesma coluna. E essa é a regra de formação do meu triângulo de Pascal. O detalhe interessante aqui é que cada linha é um array de tamanho diferente. Primeira linha, tamanho 1. Segunda linha, tamanho 2. Terceira linha, tamanho 3. E assim até o número de linhas que eu tiver. O que vai realmente criar algo na memória que eu poderia ilustrar como essa matriz triangular inferior aqui. A minha matriz não tem elementos desperdiçando memória para as posições que não fazem sentido armazenar algum valor. Essa é uma flexibilidade de se trabalhar com alocação dinâmica. No caso ali, você pode implementar isso com ponteiros para representar matrizes esparsas. E aqui eu estava mostrando como esse processo é simples em Java, dado que os vetores ou as matrizes são objetos. E no caso de um vetor de 2 dimensões, eu tenho um objeto que armazena um vetor. Cada elemento no meu vetor
é um vetor. Dessa forma, como uma matriz é um vetor de vetores, eu posso ter um vetor com vetores de tamanhos diferentes em cada posição. Inclusive, eu não preciso ter essa formação triangular crescente. Eu posso ter vetores bem estranhos em Java. Por exemplo, eu posso ter um vetor que tem mais ou menos essa aparência aqui, uma matriz, desculpem. Primeira linha eu tenho 5 colunas, na segunda eu tenho 6, na terceira eu tenho 7, na quarta eu tenho 1 e coisas desse tipo. Em seguida, eu faço a impressão do meu triângulo de Pascal da seguinte maneira: um loop no qual eu vou percorrer as linhas, isto é, eu pergunto à variável triângulo de Pascal qual é o comprimento dela. Triângulo de Pascal.length me dá o comprimento do vetor de linhas, que é esse aqui, ou seja, é o número de linhas da minha matriz. O comprimento desse vetor aqui é acessado diretamente na variável triângulo Pascal ponto, para então percorrer as colunas. E aí eu tenho que consultar então o comprimento do array que está naquela linha. Esse array aqui tem uma posição, esse aqui tem duas, esse tem três. E para pegar o comprimento desse array aqui, eu tenho que perguntar qual é o comprimento do array que está na posição 0, ou seja, triângulo Pascal índice 0.length. Porque esse é o meu acesso a esse vetor aqui, a esse objeto do tipo array. Triângulo Pascal índice 1.length vai me dar o comprimento deste array. Triângulo Pascal índice 2.length vai me dar o comprimento desse terceiro array aqui, ou seja, a terceira linha, a segunda linha e a primeira linha. Portanto, olha, o J varia de 0 até o comprimento do array que está na linha I menos 1. O menos 1 é garantido por esse sinal de menor, em vez de usar um sinal de menor ou igual. E eu mando imprimir o valor que está naquela linha coluna. Com isso, chegamos ao fim da nossa aula sobre matrizes e vetores em Java e agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Aguardo vocês em uma próxima aula.